Olá, queridos, prazer rever vocês. Eu espero que vocês estejam todos bem, que esteja tudo tranquilo aí na casinha de vocês, tá? Aqui estamos nós para dar continuidade ao nosso conteúdo, às nossas aulas. Enquanto isso, tá? Eu tô aqui escutando a música do vizinho, tá? Quando a gente vai gravar, aparece de tudo. Por isso que tal hora eu tô gravando e aparece assim, não é aquela zoada, óbvio de 10 reais, aquela musiquinha. Não, então o carro dos churros. Mas é normal, tá? Enfim, eu não sei se vocês lembram disso, mas eu falei pra vocês, tá? Nós vimos classificação dos verbos segundo a forma. Nós vimos tipos de predicado, né? E portanto os tipos de verbo. Nós vimos os termos ligados ao verbo. E quando nós vemos os termos ligados ao verbo, teve um que eu não expliquei para vocês, tá? Por quê? Porque eu achei que, como era um conteúdo que nós iríamos estudar detalhadamente posteriormente, tá? Eu, para não ficar algo meio isolado, resolvi não trabalhar, tá ok? Mas enfim. Acontece que especificamente hoje nós vamos ver esse conteúdo. É difícil? Não é. É algo bem simples, é algo bem... Enfim, vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá ok? Isso eu garanto, é bem de boa mesmo, tá? Então, por hora você não precisa pegar o seu livro, não precisa estar com o seu livro em mãos, tá? Mas se você quiser abrir aí, deixar ele aberto para olhar a atividade, tá? Que eu vou explicar rapidamente no final. Você pode abrir na página, deixa eu olhar aqui, 75, tá? Que é o começo da unidade 3, tá ok? Então deixa eu colocar aqui o slide, tá? Vozes verbais. O que são vozes verbais? Será que os verbos falam, né? Enfim, ó. Quando o verbo exprime ideia de ação, tá? Então observa aí. Quando eu falo de vozes verbais, eu estou falando somente de verbos que exprimem ação, que indicam a ação, tá ok? Então, fenômenos meteorológicos e verbos que indicam o estado, o acontecimento, estão fora, tá ok? Somente verbos de ação. Quando um verbo exprime ideia de ação, ele pode flexionar-se para indicar quem pratica e quem recebe essa ação. Essa flexão do verbo damos o nome de voz verbal, tá? Ou seja, quando nós falamos de vozes verbais, nós falamos de quem pratica aquela ação do verbo e quem recebe aquela ação expressa pelo verbo, tá ok? Calma, vai ficar mais simples, tá ok? Garanto. A voz verbal leva em conta o comportamento do sujeito da oração e pode ser de 3 tipos: ativa, passiva ou reflexiva, tá? Então, quando eu falo de voz dos verbos, voz verbal, eu tenho voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. E eu coloquei um quadro, tá? Eu coloquei um quadrinho aí, tá? Que é para vocês irem acompanhando. Isso daqui basicamente é o resumo do que é o resumo daquilo que o livro de vocês colocam em várias páginas, tá bem? Então, ó, quando eu tenho uma voz ativa, eu digo que o sujeito ele é agente, ele pratica a ação expressa pelo verbo, tá? Exemplo, o temporal destruiu muitas casas. Outro exemplo, o Anthony chutou a bola, tá? Eu tô praticando a ação de chutar a bola. O Anthony derrubou a árvore. Eu pratiquei a ação de derrubar, tá? Então, voz ativa é quando eu faço a ação do verbo, tá? O sujeito faz a ação expressa pelo verbo e nós chamamos esse sujeito de agente, tá ok? Outro exemplo, o Anthony quebrou o celular, tá?
Eu quebrei, eu tô realizando essa ação, tá? E eu sou um sujeito agente, tá ok? Algo bem simples, é bem simples de entender. E aí nós temos a voz passiva, tá ok? Que o sujeito ele é paciente, ele recebe a ação, tá? E aí ó, as fotos serão guardadas por nós, tá? Então observe aí que as fotos está sofrendo a ação, ela tá recebendo a ação, ela vai ser guardada por alguém, por nós, tá ok? Outro exemplo. O celular foi quebrado pelo Anthony. A porta foi quebrada pelo Anthony. A porta foi arrombada pelo Anthony, tá? Então observe, voz ativa, o sujeito pratica a ação e nós chamamos ele de paciente. E na voz passiva, o sujeito ele recebe a ação, tá? E nós aliás, sujeito na voz ativa o sujeito ele é agente, tá? E na voz passiva o sujeito é paciente e recebe a ação. Acho que eu me enrolei um pouquinho. E por último, nós temos a voz reflexiva, que o sujeito é agente e paciente da ação, tá? As crianças atiravam-se na piscina, tá? Então observa aí que as crianças estão fazendo, opa, olha, ó, eu só ajeitando o cabelo na hora do vídeo, né? Então observa aí que ela pratica e recebe a ação. Outro exemplo, o Anthony machucou-se. O Anthony cortou-se. Pronto, tá? O Anthony cortou-se. Eu fiz a ação e recebi a ação ao mesmo tempo, tá ok? Nesse caso, o sujeito é agente e paciente da ação. Então, repetindo, só para recapitular, ativo é quando voz ativa é quando o sujeito faz a ação. O Anthony chutou, o Anthony fez a ação de chutar. Voz passiva é quando o sujeito recebe a ação, a bola foi chutada pelo Anthony, tá? E voz reflexiva é quando o sujeito faz e pratica faz e recebe a própria ação. Por exemplo, o Anthony esmurrou-se, tá? É um exemplo bem de boa aí para vocês, tá? E aí o que acontece? Dependendo da estrutura verbal presente na oração, a voz passiva subdivide-se em analítica e sintética, tá? Então nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética ou pronominal. A voz passiva analítica, tá? Vai vir o verbo auxiliar, tá? Que é ser, estar e ficar, mais o particípio do verbo indicador de ação. Por exemplo, o velho casarão, né? Observe o sujeito, foi reformado, tá ok? O velho casarão foi reformado. O verbo auxiliar, ser, estar e ficar, que é o que acontece nesse exemplo, mais particípio que é ado ou ido, né? O velho casarão foi reformado em 6 meses, tá ok? E aí nós temos a voz passiva sintética ou pronominal, que vem verbo indicador de ação mais pronome apassivador se, tá ok? Exemplo, publicaram-se muitas notícias sobre o escândalo, tá? Publicaram-se ação, mais pronome apassivador se, né? Muitas notícias sobre o escândalo, tá ok? E aí, ó, é importante observar que existe uma equivalência entre a voz passiva analítica e a sintética, tá? E aí ele colocou, né, ele vai mostrar que
ele vai mostrar basicamente que a única diferença é como a voz passiva ela é formada dentro da frase, tá? Somente isso. Plastificam-se documentos, documentos são plastificados. Então, o que ele está dizendo? Que apesar de nós termos estruturas frasais diferentes, tá? Nas duas, o sujeito é o mesmo, tá? É o que ele vai dizer, ó. Compare as duas orações e observe que o sujeito da passiva sintética é o mesmo da passiva analítica, tá? Nos dois tipos de voz passiva, o verbo sempre concorda com o sujeito, tá? Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural, tá? E aí, tá, nós temos a transformação da voz ativa para a passiva analítica, que isso é muito comum. Qual a importância de saber disso? Isso, gente, vai depender da informação que você quer destacar. Se você quer focar na atitude do sujeito, você usa a voz ativa, não é? Se você quer focar no resultado dessa ação, você foca na voz passiva, tá? Mas isso vocês vão perceber melhor quando vocês fizerem o exercício, tá? E aí, ó, a transposição da voz ativa para a voz passiva analítica não modifica o sentido geral da frase, mas leva a algumas alterações estruturais importantes. Vamos comparar uma frase na voz ativa e sua correspondente passiva analítica, né? Então, a chuva destruiu as casas, voz ativa. As casas foram destruídas pela chuva, tá? Observe que quem pratica a ação na ativa continua praticando na passiva. A chuva é agente na ativa e também é agente na passiva. Quem recebe a ação na ativa continua recebendo na passiva, tá? E aí, as casas é o paciente na ativa e também na passiva. E aí ele vai, né, depois que ele faz essas observações, ele, olha, quando eu falo ele é o autor, tá, gente, do livro. Ele vai mostrar como é que a gente transforma, tá? O verbo na ativa, destruiu, assume na passiva a forma de particípio, destruídas. Na passiva, o verbo auxiliar vai para o mesmo tempo em que estava o verbo da ativa, tá? Destruiu passado, foi passado. A passiva sempre apresenta uma forma verbal a mais que a voz ativa, né? Voz ativa um verbo, voz passiva dois verbos. E aí observe, todos vão ler a carta. A carta vai ser lida por todos. O Anthony chutou a bola vai ser chutada pelo Anthony, tá? O celular foi quebrado, né? O Anthony quebrou o celular foi quebrado pelo Anthony, tá? O Anthony comprou um teclado, o teclado foi comprado pelo Anthony, tá? Então observe que a gente inverte, tá? O Anthony comprou o teclado foi comprado pelo Anthony, tá, ok? É algo bem simples. E aí, deixa eu olhar. Alguma dúvida vocês podem tirar comigo no caso, tá? No dia da aula. Inclusive essa aula tá marcada pro dia 3, tá? E aí eu passei pra vocês, tá? Deixa eu só explicar rapidinho aqui. Né? Na página 80, a questão 21, tá? E aí vocês vão voltar, nela vocês vão voltar para a charge que abriu o capítulo, tá? Ó, que é essa daqui, tá? Logo no iniciozinho aqui, não dá pra ver, deixa eu olhar aqui, ó. Essa daqui, tá? E aí vocês vão comparar as frases, tá? Vocês estão cercados de ignorantes. Ignorantes
cercam você, tá? E aí você vai responder em qual das frases da palavra você tem mais destaque, tá? E você vai responder se a posição da palavra da frase pode dar a ela maior destaque, tá? Depois, por último, você vai responder quais são as diferenças entre a frase 1 e 2 com relação à voz do verbo e à atuação do sujeito. Ou seja, você vai dizer se ela está na voz ativa ou passiva, tá? E dizer se o sujeito é agente ou paciente. E dizer se, apesar das vozes verbais, elas falam a frase expressa algo semelhante, tá? Depois, deixa eu olhar aqui. Na página 82 eu coloquei para vocês a questão 30, tá? Que diz: identifique os verbos ou locuções verbais das frases abaixo e seus sujeitos. Em seguida, verifique como o sujeito se comporta nas frases, indicando 1 para o sujeito que executa a ação na voz ativa, 2 para o sujeito que sofre a ação na voz passiva, ou 3 para o sujeito que executa e sofre a ação na voz reflexiva. Então, primeiro você vai procurar o verbo ou a locução verbal, tá? Lembrando que a locução verbal é 2 verbos com o valor de 1, como por exemplo, eu estudo, eu vou estudar, tá? Depois você vai procurar o sujeito, tá ok? E aí você vai dizer se esse sujeito, ele é um sujeito agente, ou seja, está na voz ativa, se esse sujeito é paciente, está na voz passiva, e se esse sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo, ou seja, está na voz reflexiva, tá? É basicamente isso que vocês vão fazer na atividade. E aí, né, só para exemplificar, com o passar do tempo, os jovens conquistaram maior liberdade, tá? Identifiquei o verbo conquistaram. Quem conquistou maior liberdade com o passar do tempo? Os jovens, tá? Então, ó, conquistaram, verbo, os jovens, sujeito, tá? Esse sujeito, ele está praticando a ação de conquistar ou ele está recebendo essa ação? Ele está praticando. Então, é voz ativa, no caso, né? Sujeito, agente, tá? Então, é algo bem simples. Repetindo mais uma vez, não deixem de participar das aulas, não deixem de responder os exercícios, tá? Não deixem de tirar as dúvidas, porque eu não tenho como acompanhar, tá? Não tenho como saber se vocês estão aprendendo se vocês não entram em contato comigo, tá bom? Então, beijão, fiquem bem, tá? É basicamente isso. Se você não entendeu, me pergunta ou então procura outros exemplos, procura outros materiais, tá ok? E é isso. Um beijão e até a próxima.